Todo mundo que acompanha o canal já conhece a história de Chernobyl, um dos maiores desastres nucleares da história. Mas hoje iremos contar para vocês alguns fatos que foram escondidos, que poucas pessoas sabem. Coisas que poderiam ter mudado o rumo de todo o desastre causado. Hoje então iremos ver juntos segredos de Chernobyl que eles tentaram esconder. E esse vídeo só está acontecendo graças a Brett. A meme coin que tá bombando, a meme coin do momento. A Brett está no top 10 das meme coins do mundo. E tudo isso com um pouco mais de um ano de existência. E eles estão aqui na internet apoiando vários influenciadores, várias causas importantes. Ou seja, eles querem crescer ainda mais. E esse então é o momento certo para você fazer parte disso. Se você quer saber mais como funciona, como participar e tudo mais, é só acessar basedebret.com.br. Porque esse sim, galera, é um meme que vale a pena acompanhar. Então agora coloque a sua máscara radioativa, deixa o seu like e bora pra Chernobyl. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl superaqueceu e explodiu, liberando assim radiação para todos os lados. Em apenas 24 horas, a radiação liberada já tinha se espalhado a mais de 2.000 quilômetros. E milhares de pessoas foram enviadas para a zona do desastre, a zona radioativa, para tentar ajudar e conter a situação. Tinha, por exemplo, pilotos de helicópteros voando por cima do acidente, jogando chumbo, areia e até bório no reator para tentar apagar os incêndios. Soldados estavam revezando em cima dos telhados para tentar remover os resquícios do reator. Debaixo do núcleo derretido haviam vários mineiros cavando túneis para assim conseguirem chegar até o local por baixo e também construindo muros que serviriam como contenção. Para tentar conter o rio Pripyat radioativo, trabalhadores da construção civil criaram represas. Nisso então as pessoas que moravam ali na cidade, na redondeza, estavam evacuando, enquanto milhares de outras pessoas estavam chegando para tentar ajudar. Mesmo depois de todo o caos, o povo não sabia da gravidade da situação, pois apenas os que moravam mais próximo foram alertados. Os níveis de radiação emitidos estavam tão altos que mesmo a 200 quilômetros de distância, por exemplo, lá em Kiev, a radiação já estava bem presente no ar, na água, no solo, e o povo estava vivendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Inclusive, todos estavam até mesmo aproveitando um feriado solarado, pois o governo nem se deu o trabalho de alertar o que realmente estava acontecendo. Foi somente no dia 6 de maio, algumas semanas depois, que as autoridades apareceram mundialmente a público, dizendo que o incêndio do núcleo do reator tinha sido apagado e que o perigo já tinha acabado. Mas isso não era verdade, pois gases radioativos vazaram ali do local por mais de uma semana, atingindo seu pico máximo no dia 11 de maio, ou seja, 5 dias depois que eles disseram que estava tudo ok. E olha que absurdo, pessoal, somente 3 meses depois do acontecido, que o Ministério da Saúde da Ucrânia emitiu panfletos para os moradores dos locais expostos. E agora então vamos ler o panfleto que foi entregue 3 meses depois do acidente. Caros camaradas, desde o acidente na usina de Chernobyl, houve uma análise detalhada da radioatividade dos alimentos e do território. Os resultados mostram que viver e trabalhar em sua vila não causará danos a adultos ou crianças. Parte principal da radioatividade decaiu. Você não tem motivos para limitar o seu consumo de produtos agrícolas locais. Já tá meio estranho nesse papo, né? Tá tudo ok? Pode comer à vontade? Pode trabalhar à vontade? Será? Vamos continuar lendo. Siga estas diretrizes. Não inclua na sua dieta frutas vermelhas e cogumelos colhidos neste ano. Ué, mas não tava bom? Não podia comer tranquilo? As crianças não devem entrar na floresta além da aldeia. Limite verduras frescas. Não consuma carne e leite locais. Lave as casas regularmente. Remova a camada superficial do solo do jardim e enterre-a em covas especialmente preparadas, longe da aldeia. É melhor desistir da vaca leiteira e criar porcos. Eles só falaram que tava tudo bem, mas depois falaram assim, mas não faz isso, não é pra comer, não é pra criar ninguém. Os caras falaram que tava tudo bem, mas depois deram as dicas de que não pode fazer nada, né? Tipo, tá tudo bem, mas vocês não podem fazer nada. Se fizer isso aqui, tá tudo mal. Desde que vocês não façam tudo, tá tudo bem. E aí, os caras iam comer o quê? Os caras iam viver de quê? Os caras iam fazer o quê? Com a explosão de Chernobyl, a vida acabou mudando não só ali na região, mas acabou afetando praticamente vários países do mundo inteiro. Isso porque na zona de exclusão que foi evacuada, existia um monte de agricultores e fazendas. E na hora da evacuação, essas famílias rurais levaram seus parentes e também os seus animais. Haviam mais de 50 mil cabeças de gado, ovelhas e cabras que foram tiradas da zona radioativa. E depois do acidente, elas não foram para muito longe. Elas permaneceram ali próximas, comendo e vivendo de grama radioativa.
radioativa e respirando ar radioativo. Ou seja, muitos desses animais estavam contaminados com radiação. E como estava passando por um momento caótico e delicado, os fazendeiros e as empresas não iriam descartar os produtos. E assim então foi criado um plano. Diluir a radiação e espalhar ela de uma forma em que ninguém percebesse que estava consumindo radiação. Cerca de 25 mil desses animais foram enviados a matadouros em vez de serem enterrados. Ali internamente, a carne era classificada pelo nível de radiação. As carnes que eram consideradas de médio a baixo risco, os trabalhadores tinham que lavar a carne e misturar com carne limpa, tipo com carne de salsicha. E essa salsicha, essa nova carne, era enviada para toda a antiga União Soviética. A única cidade que não poderia entrar as salsichas contaminadas eram nas cidades de elite soviética. Ou seja, era propriamente o governo que estava fazendo toda essa falcatrua. Tava contaminando o povo. Sem perder dinheiro, né? Já a carne considerada altamente contaminada era armazenada em refrigeradores. Isso na esperança de que, com o tempo, os isótopos radioativos iriam se perder daquela carne, para assim depois serem consumidas normalmente. Mas isso assim, ó, tiraram da cabeça deles, né? Só que era tanta carne congelada que rapidamente encheram todos os freezer. Então tiveram que colocar 600 toneladas dessa carne contaminada em 4 vagões de trem refrigerados. E esse trem foi enviado para a região de Cáucasos. Porém, em todas as cidades havia um monitoramento e eles sempre percebiam que os níveis daquela comida estavam altíssimos, né? Com altíssimos níveis de radiação. E assim, a carga era rejeitada e ia para outra cidade, né? Até que encontrasse uma cidade que aceitasse aquela comida. E de cidade em cidade, todos se recusavam a receber esses produtos. Segundo as histórias, esse trem ficou girando com essas carnes contaminadas por mais de 4 anos, deixando um gigantesco rastro de exposição radioativo. Os caras, em vez de ajudar, eles estavam piorando a situação, né? Pensando só no dinheiro. E foi somente em 1990 que a KGB, a Agência de Inteligência e Segurança da União Soviética, assumiu o controle da carga. Toda aquela carne contaminada do trem foi enterrada dentro de uma zona de exclusão. Inclusive, antes de saber a gravidade da situação, o governo brasileiro acabou importando comida da Europa, 43 mil toneladas de leite em pó e 2.500 toneladas de manteiga. Só que no meio do transporte, no meio do caminho, eles acabaram descobrindo os perigos e a operação foi cancelada. Inclusive, foi determinado que a Europa criasse um atestado para garantir que as mercadorias não estavam contaminadas. Se liga, segundo um relatório que foi publicado por um jornal de São Paulo, parte do leite comprado da Irlanda apresentava níveis altíssimos de radioatividade. De 20 mil toneladas de leite, 3 mil estavam contaminadas. Ou seja, eles cortaram na hora as relações. Não quero mais leite não, chega. Foi. E os caras também comigo como é que era sacana? Não botava tudo radioativo, um pouquinho só. Misturava, né? Deixava ele no meio. Que aí ninguém percebe. Surpresa, alguém paga a conta, toma leite pó radioativo. E isso não só aconteceu aqui no Brasil, como em vários lugares do mundo. E além da carne, as ovelhas contaminadas eram um outro problema, já que a lã da ovelha também estava contaminada. Mas antes de continuar contando essa história triste, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Brett. Ela é uma meme coin, ou seja, uma criptomoeda baseada na história de um meme. Se você curte o mundo dos memes e das meme coins, participar dessa comunidade pode ser uma boa ideia para você. E acessando o site basedbret.com.br, você consegue entender melhor o porquê que ela é a meme coin do momento. Eles estão por todos os lugares, na internet, em eventos, na comunidade, ou seja, a chance deles crescerem mais é bem possível. E além de meme coin, eles também ajudam em várias áreas importantes, como por exemplo, ajudaram várias comunidades lá na África. Então, para saber um pouco mais e ficar por dentro dessa oportunidade e dessa comunidade gigantesca que só cresce, acesse basedbret.com.br e fique por dentro da meme coin do momento. E agora, mais uma vez, vamos colocar a máscara de gás e vamos voltar para Chernobyl. Vamos lá então para 1990 para saber o que aconteceu com as ovelhas contaminadas. Alguns anos depois do acidente, em 1990, um oficial médico solicitou que alguns trabalhadores de uma fábrica de lã realizassem um teste. Um teste para saber quanto de radiação havia no corpo deles. Detalhe, eles trabalhavam em uma fábrica que ficava a 80 quilômetros de Chernobyl. Isso porque todas aquelas ovelhas que estavam contaminadas, a lã delas também estava contaminada. E isso, obviamente, não foi descartado. Muito pelo contrário, toda aquela lã foi cortada e utilizada para fazer produtos. A lã então chegava até a fábrica contaminada, os funcionários descarregavam o produto, separavam a mão, lavavam e faziam toda a linha de produção, sem nenhuma proteção. E pouco tempo depois, eles começaram a se sentir estranhos. Alguns tinham sangramentos nasais, enjoos e também um cansaço incomum.
alguns chegando até a desmaiar no trabalho. Foi aí então que eles começaram a ligar os pontos, né? E fizeram algumas medições na fábrica. E assim descobriram que o nível de radiação lá na fábrica era mais do que o dobro permitido. O permitido já era alto, porque eles lá eram todos, né, desleixados, né? Não estava muito preocupado com a saúde da galera, e esse nível apontado era o dobro do nível permitido, então imagina. Para vocês terem uma noção, somente em 1 mês e meio de trabalho nessa fábrica, os trabalhadores dessa fábrica receberam uma quantidade de radiação equivalente a uma dose anual máxima. Tudo que podia tomar em 1 ano, eles conseguiram pegar em 1 mês. E tudo isso foi acontecer pois o Ministério da Agricultura disse que a lã radioativa era uma lã normal, que tipo assim, não tá radioativa não, pode continuar usando, não vai dar problema nenhum para ninguém não. Tem que tratar como qualquer lã, entendeu? Não tem nada a ver. Depois que todo esse problema da lã foi descoberto, onde muita roupa contaminada já tinha sido distribuída para vários lugares, eles começaram a tratar essa lã radiativa de outra maneira. Para então retirar toda a radioatividade ou parte dela da lã, os funcionários tinham que ficar lá horas e horas lavando a lã. E depois de muito trabalho, cerca de 85% de todo o material radioativo das lãs foi despejado para os rios. Ou seja, tira de um lugar, coloca em outro, né? Não, os caras, meu... E depois disso, quase nenhuma lã era mais radioativa. Mas aí a radiação foi para outros lugares, né? E quem sofreu muito com tudo isso foram os funcionários, já que grande parte deles tiveram várias doenças e faleceram nos anos seguintes. E na época, como não tinha equipamento, né, eles também nem sabiam do que estava ali, o perigo e tal, os funcionários, para transportar as cargas, meio que abraçavam os fardos, né, e colocavam ali do lado. E segundo os estudos, isso era equivalente a abraçar uma máquina de raio-x ligada, sem nenhuma proteção. Lembra daquele médico que solicitou a análise dos funcionários? Com o resultado dos estudos, ele concluiu que os trabalhadores dessa fábrica de lã receberam a mesma quantidade de radiação do que os trabalhadores que trabalharam no local do acidente. Loucura, 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 hein? Essa foto, galera, foi retirada da janela de um helicóptero que estava sobrevoando o acidente de Chernobyl, cobrindo e fazendo notícias sobre o caso. Essa foto foi tirada na manhã do dia 26 de abril de 1986 e dizem que essa é a primeira foto oficial de Chernobyl, após a explosão catastrófica. Se você reparar, vai perceber que a foto tá meio granulada, né, meio pixelada. Só que isso não é porque a foto é antiga, que a câmera não tinha qualidade ou algo do tipo. Nada disso, segundo a história, a foto ficou assim por conta do nível altíssimo de radiação no local. E o fotógrafo teria tirado 20 fotos da usina, só que devido à radioatividade, somente uma conseguiu ser revelada. O filme fotográfico das outras 19 fotos foi danificado e queimado. E tudo isso, obviamente, por conta da radiação altíssima. Só que, supostamente, essa não seria a primeira foto do desastre. Existe uma outra fotografia que pode ter sido a primeira. Que no caso é essa foto aqui, que também foi tirada de um helicóptero durante o dia do acidente, às 9 horas da manhã, no dia 26 de abril. Segundo o fotógrafo Anatoly, tinha tanta cinza no ambiente que era impossível tirar a foto de dentro do helicóptero. Então, segundo a história, para tirar essa foto, ele se inclinou para fora do helicóptero enquanto um soldado segurava as pernas dele. O helicóptero estava a 200 metros do reator, muito perto. E ele também disse que por conta da radiação, um filme inteiro dele ficou preto queimado. Não conseguiu salvar nenhuma foto. E essa foto veio justamente do segundo rolo, ou seja, o cara usou um rolo inteiro, queimou, aí ele teve que partir pro segundo e só aí ele conseguiu registrar essa foto. Todo o material que ele fotografou naquele dia foi confiscado pelas forças soviéticas. E ele também foi proibido de falar o que ele viu lá. E foi só alguns anos depois de tudo isso que essas fotos tiradas por Anatoly simplesmente apareceram por aí sem dar nenhum crédito a ele. E a dose de radiação que o fotógrafo recebeu para tirar essas fotos foi altíssima e isso afetou sua saúde. Inclusive, ele faleceu em 2010 devido a um câncer. E esse, galera, foi o vídeo de hoje contando várias histórias que você talvez não sabia. Comente aqui embaixo se você já sabia alguma dessas histórias, comente qual história você achou mais legal. E muito obrigado, Brett, por apoiar o canal Você Sabia e revelar essas histórias pra galera. Quer saber mais da Brett, a meme coin do momento? Entra lá no site, tá bom? Acesse aí basedebrett.com.br. E se você quer fazer parte de tudo isso, ficar por dentro das meme coins e de todo esse mundo, a Base de Brett é o caminho certo. Faça parte da comunidade e cresça junto com ela. Valeu, galera! Deixa o joinha se ainda não deixou e até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!